Olá, tá começando mais um Conexão 3. Eu sou o Gabriel, tô aqui com a Maria Fernanda e hoje a gente está recebendo o André Soler da SP Invisível para falar de pessoas de situação de rua. Um caso, um assunto muito sério, né, Gabi? Somente aqui em São Paulo são 90 mil pessoas em situação de rua. Mais de 300 mil no Brasil inteiro, 90 mil aqui só em São Paulo. E a gente tem a honra de receber o André Soler, que é CEO e fundador da SP Invisível, atuando há 10 anos com a população em situação de rua, recebeu o prêmio Santo Dias de Direitos Humanos pelo Estado de São Paulo, homenagem à pessoa mais relevante para direitos da população em São Paulo. Que chique, hein? André também foi destaque na Forbes Under 30 em 2019 como jovem mais influente no meio social. Que chique nosso convidado, hein? Seja muito bem-vindo, André. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente está muito feliz aqui com a sua presença. E parabéns por tudo isso. Legal, uma honra para mim estar aqui. É sempre bom compartilhar toda essa experiência de 10 anos aí com a população em situação de rua e espero suprir as expectativas aí. Olha, a gente tá chique esse convidado, hein? Bom, para quem não conhece, vamos começar do começo, né, André? Como surgiu, como você chegou no SP Invisível, você é o fundador, como começou a sua história com o social? A SP Invisível começa em 2014, quando um pastor da minha igreja propõe para que a gente saísse pela cidade de São Paulo e fotografasse tudo que é invisível em São Paulo. E esse invisível num sentido bem abstrato, assim, né, figurado. E nessa saída pelas ruas, os vários adolescentes saem e a gente começa a fazer algumas fotos. E nessas minhas fotos, por exemplo, eu tirei foto de uma senhorinha, tirei foto de um pouco de lixo que estava no chão. Quantos anos você tinha? Eu tinha na época 19. Caramba, novo. 19 anos. E aí foi fazendo essas fotos, sempre gostei muito de fotografia, tanto que minha formação é cinema, eu sempre fui por esse caminho. E dessas fotografias ali, tinha algo em comum de todos os adolescentes, que a gente tirou uma foto de uma pessoa em situação de rua. Mas essas fotos também tinham uma característica que a gente não conseguia ver o rosto dessa pessoa. Ela estava deitada e era uma foto à distância. Dessa fotografia, isso chamou muito a minha atenção e do Vinícius, quem começou esse projeto junto comigo. O Vinícius é formado em jornalismo na PUC, eu sou formado em cinema na FAAP, e a gente se juntou para começar a pensar sobre essa causa. Olhando para essas fotografias, a gente pensou, e se a gente fotografasse cada uma dessas pessoas olhando no olho delas, mostrando o rosto delas? Porque ali a gente só conseguia ver um corpo deitado. Quem são essas pessoas de verdade? E daí surge essa ideia que hoje é a SP Invisível. Mostrar a história da população em situação de rua. Olhando no olho dessas pessoas e sabendo quem elas são de verdade, o que levou elas até ali. De um olhar humanizado. E não de um olhar de julgamento e perguntando coisas de foi isso que te levou aí, então é por isso que você está aí. Mas sim dando espaço para as pessoas poderem contar cada uma a história delas. Eu acho muito legal o poder da fotografia de trazer autoestima. Você fotografa a pessoa de frente e você traz a autoestima dela de volta. Parece que as pessoas em situação de rua perderam isso, porque elas são esquecidas, né? É muito comum, quando eu fotografo, eu mostro a foto para essa pessoa. Porque ela se vê assim, ou alguns até perguntam, posso ver como é que eu tô, como é que eu fiquei? E aí essa pessoa olha e fala assim, caramba, como eu mudei, como eu melhorei. Então, ela se percebe, né? O excesso de você se olhar é a vaidade, né? Mas você não se olhar no espelho, por exemplo, é também você se abandonar. Então, quando essas pessoas se olham no espelho, elas se identificam, elas falam assim, caramba, eu sou alguém, eu sou um ser humano, né? Porque também isso é perdido, elas não têm esse hábito que a gente tem, que é tão rotineiro de passar em frente a um espelho e se olhar, e se reconhecer. Então, é um movimento importante de se fazer, sabe? E como você chega nessas pessoas, a facilidade de tirar a fotografia, que igual você falou, eles ficam, olha, eu não tô assim. Você teve dificuldade em tirar essas fotos? Foi sempre de uma forma muito espontânea, assim. E a minha abordagem foi de explicar o que eu estava fazendo e, assim, 98% das vezes eu tive a maior contribuição de todos eles de falar assim, eu quero contar minha história, eu quero dizer quem eu sou, né? Porque a abordagem é de falar assim, olha, prazer, eu sou o André,
eu tenho um projeto em que a gente quer dar visibilidade para a população de rua. E as pessoas, então, que estão ali na condição de rua olham e falam assim, pô, que legal, me conta mais. Eu explico um pouco mais do projeto, mostro no Instagram o que a gente está fazendo. Acho que uma das coisas importantes na abordagem também é se essa pessoa está sentada, se abaixa, conversa com ela. Se ela está de pé, fica em pé também. Então, é importante a forma como você chega e explica o que você está fazendo, né? Porque elas estão numa situação de completa vulnerabilidade e aquilo é algo novo na rotina, no momento que elas estão vivendo ali. Então, a receptividade é bem grande, porque elas se sentem invisíveis. Porque tanta gente passando ali na frente delas, passando, elas se sentem invisíveis. E qual foi a sua maior dificuldade no começo com a SP Invisível? Olha, a nossa maior dificuldade foi conseguir fazer com que os nossos programas consigam ajudar a população em situação de rua de forma eficiente. Porque hoje existe recurso para as causas. Eu não vou te dizer que existe muito recurso, mas vamos dizer que existe recurso. Tem algum recurso. O que fazer com esse recurso que pode ajudar essa pessoa em situação de rua a mudar de vida ou a ter um momento melhor naquela condição que ela está? Então, entender todo esse perfil da população em situação de rua e conseguir encontrar soluções eficientes e eficazes para elas é um desafio. Né? Esse é um grande desafio dessa causa, porque ela é uma causa de alta complexidade. São perfis muito diferentes, sim, são seres humanos que têm motivações diferentes para estarem ali. As pessoas, lógico, né? Mas assim, tentando explicar como isso acontece, mas as pessoas se movimentam. Então, como que a gente faz isso, né? Tipo, como é que a gente consegue encontrar essas pessoas e esse perfil que a gente quer ajudar e como a gente vai ajudar? Porque é muito mais... a forma mais fácil de se ajudar alguém em situação de rua é distribuindo itens nas ruas. Sim. Né? Então, a mais fácil são itens não perecíveis. Aí, quando você distribui um item perecível, você aumenta um pouco a sua complexidade. Comida, ela tem uma validade de ali, não sei, 4 horas, 5 horas, eu não tenho esse número. Aí, essa é a forma mais simples de se fazer. Eu não vou dizer fácil, eu vou falar simples. E depois, e se você quer tirar alguém da rua, como é que você faz isso com uma escala, com uma previsibilidade de quantas pessoas? Aí você começa a criar metodologias. E como que você faz com que essas pessoas possam adquirir estudo? Quem são as pessoas que estão predispostas a estudar? Qual assunto pode ajudar essas pessoas? Então, essas são perguntas que têm que ser feitas para a gente conseguir ser eficiente. Porque os seus R$10 que você doa para uma ONG, ele pode significar um grande impacto social ou um baixo impacto social. E esse grande ou baixo impacto social depende também muito de qual é o perfil da pessoa que você está ajudando. É isso que eu ia te perguntar. Você que está ali com eles, são 90 mil pessoas só na cidade de São Paulo. Por que esse número tão grande? O Estado tem culpa? Essas pessoas não estão sendo recebidas e tratadas do jeito que merecem pelo Estado? Cada um tem sua história. E também tem... Isso está concentrado mais na metrópole ou também para os interiores? As metrópoles, isso é algo ao redor do mundo, são onde se tem a maior concentração de população em situação de rua. O Estado tem equipamentos que contribuem para ajudar a população em situação de rua. O Estado, a estrutura estadual, ela é sempre mais enrijecida, o que dificulta muitas vezes ser flexível com as necessidades da população em situação de rua de forma imediata. Então, acredito que a gente tem tantas pessoas na rua por um descuido antes delas chegarem na rua, né? Então, por políticas de desemprego, por moradia, por políticas de saúde mental. Então, tudo isso influencia nessa... Né, de emprego, não de desemprego, políticas de emprego. Então, tudo isso influencia no quanto as pessoas vão ali para a rua, né? Então, o papel do Estado está em 2 lugares. Um de prevenção e outro de cuidado, depois que isso já aconteceu. E as ONGs, acho que tem um papel... Existe um papel diferente,
na minha visão, precisa existir um papel diferente entre as ONGs e o Estado na forma de atuação. Porque, por exemplo, as ONGs elas têm uma flexibilidade muito maior para desenvolver qualquer tipo de iniciativa do que o Estado. O Estado tem mais recurso. Sim. Mas as ONGs têm mais... Se eu tiver uma ideia agora, eu consigo mobilizar para isso acontecer. Se o Estado tiver uma ideia agora, ele vai ter que assinar um decreto, criar uma superestrutura para, a partir daí, isso conseguir virar alguma coisa, né? E a causa da população em situação de rua precisa de respostas rápidas. Porque é uma iniciativa, é uma causa que muda muito rápido. Então, se muda muito rápido, precisa de uma resposta rápida e uma resposta sempre nova, porque o perfil muda também. E também é um perfil muito diversificado, né? Uhum. E esse perfil diversificado precisa ter um certo conhecimento de quem são esses perfis e de qual perfil, por exemplo, a sua instituição atua, né? Um perfil que a gente hoje não tem estrutura para conseguir acompanhar é um perfil, por exemplo, de pessoas que estão na Cracolândia. Porque precisa de uma estrutura, de um conhecimento sobre a causa, de aparatos técnicos que a gente hoje não tem. Mas a gente consegue auxiliar. Eu digo isso em relação às drogas, né? Ajudar alguma pessoa nesse contexto. Agora, com algum item, com alguma solução, a gente consegue ali de forma fácil. Então, isso é algo que precisa ser muito olhado. Agora, a gente tem alguns programas na SP Invisível que ajudam muito a população em situação de rua, não só nessa distribuição de itens nas ruas. Hoje, a gente tem um programa que é de distribuição de refeição nas ruas, em que a gente vai distribuir esse ano 32 mil refeições. Nossa, que bacana, parabéns. 18 mil águas. Uau. E 200 mil itens de higiene. Essa que é a nossa projeção para esse ano. Então, são itens que a gente vai distribuindo por São Paulo como um todo para poder cuidar dessas pessoas que estão nessa condição que não estão em autonomia, né? Elas não têm autonomia nenhuma. Quando a gente passa para pessoas que estão em uma autonomia parcial, que já estão em uma relação de cuidado com o Estado, estão em algum centro de acolhida, já estão em relação com alguns centros de cuidado público, a gente tem um programa da SP, que é a nossa Jornada da Emancipação, onde a gente consegue encontrar essas pessoas. Desde quando a gente encontra pessoas que estão dentro desse perfil, a gente capacita elas por 2 meses dentro da faculdade em Morumbi. Que legal! E desse programa, a gente então, ali com acompanhamento do nosso psicólogo, da nossa assistente social, nesse programa a gente consegue encaminhar eles para o mercado de trabalho. Então a gente tem pessoas em situação de rua trabalhando em alguns restaurantes de São Paulo, depois desse programa que a gente fez com a população de rua. É curso de cozinha? É um curso de gastronomia, em que eles aprendem as habilidades técnicas, mas também conseguem ter essa relação com os psicólogos. A gente tem alguns mini cursos de finanças. O que você vai fazer com o seu primeiro salário? Então ele aprende a cuidar desse primeiro salário para que ele consiga ter autonomia. O projeto é dele ser autônomo nessa jornada, né? Então, a melhor decisão num primeiro momento não é gastar o salário inteiro em algum tênis, por exemplo, né? Acho que a gente vai dividindo em caixinhas esse dinheiro, assim, sugerindo, né? Não é a gente que cuida do dinheiro deles. Para que eles possam ter uma gestão financeira e aí ir desenvolvendo e crescendo. Depois de algum tempo que eles já estão sendo acompanhados pela SP Invisível, depois de 9 meses de acompanhamento, a gente tem uma parceria com o Estado em que a gente indica essa pessoa para receber um auxílio moradia do Estado. Olha que bacana. Então ele recebe esse auxílio moradia e consegue então ter ganhar mais um pouco da sua autonomia. Então é um programa que necessita de muito acompanhamento para que ele aconteça, para que ele seja desenvolvido, mas que a gente tem tido muito êxito para cuidar da população em situação de rua. Então a SP Invisível vai muito além da foto, de contar a história. E como que foi ir além das fotos e foi necessário, né? A gente viu que a gente poderia fazer mais. E é muito desafiador fazer mais do que o que a gente tinha feito até então.
quando a gente sai de um salto para começar a pesquisar novas iniciativas, para desenvolver novos programas, a gente começa a entrar em um nível de estudo que ele é bem profundo. Porque a gente desenvolve as nossas iniciativas baseadas em testes. A gente tem um laboratório de ideias dentro da SP Invisível, onde a gente pesquisa sobre algum determinado assunto, determina 4 hipóteses desse assunto, e a gente testa cada uma dessas hipóteses de uma forma rápida. Esse laboratório ele tem o objetivo de fazer com que 3 ideias falhem, que elas deem errado. Então, de uma forma muito pequena, a gente testa 4 ideias em simultâneo. A que der certo é a que a gente, então, vai investir como próximo programa e que a gente vai levar para as empresas apoiarem. Então, é um estudo que a gente vai fazendo para encontrar iniciativas de impacto social. Porque essas iniciativas elas não existem hoje. Não dá pra gente pegar uma coisa que deu certo nos Estados Unidos, trazer pro Brasil e falar, opa, agora é totalmente diferente. É completamente diferente. E no Brasil também não se tem isso, né? A gente tanto que tem pessoas na rua. Se a gente já tivesse a iniciativa certa para as pessoas certas, a gente já teria bem menos pessoas na rua. Então, quando eu falo da gente buscar eficiência e eficácia nos projetos que a gente desenvolve, é sobre isso. É sobre testar ideias, deixar com que essas ideias deem errado, para que a gente consiga encontrar a ideia com maior potencial. Porque é muito comum, e geralmente é assim que as ONGs começam, que é por uma paixão. Só que essa paixão, ela muitas vezes abre mão da solução. Porque ela está apaixonada pela ideia e não pela solução do problema. Verdade. É como se quisesse só tratar o sintoma e não tratasse a causa. Exatamente. E quando você está apaixonado por aquela ideia, você não dá a oportunidade dela falhar. Só que dar a oportunidade das ideias falharem é encontrar qual que é a melhor ideia. Então, dessa maneira, a gente vai encontrando as melhores ideias para ajudar a população em situação de rua. Dentro desse nosso laboratório de ideias, uma que surgiu para a gente, e são ideias que vão emergindo, muitas vezes a gente vai construindo e elas vão surgindo assim, foi um programa de capacitação para as mulheres e que possa cuidar de todas as peculiaridades desse perfil que a gente identificou, que são mulheres que estão cuidando das suas crianças e não conseguem ter uma oportunidade de trabalho. Então, qual tipo de iniciativa a gente pode desenvolver para essas mulheres para que elas possam conseguir daí gerar renda? Então, isso surgiu de uma pesquisa para que a gente consiga encontrar essa solução. Então, a minha sugestão para as ONGs que escutam a gente aqui, ou para qualquer pessoa que queira criar um projeto social, é você, além de escutar as pessoas que você está cuidando, é você também dar a oportunidade de deixar suas ideias falharem para você encontrar a melhor ideia. Porque o dinheiro que você vai investir não é seu. É de outras pessoas, então a sua responsabilidade é muito grande. E se a sua responsabilidade é muito grande, você tem que cuidar de tudo isso. Porque é essa responsabilidade que vai fazer com que mais pessoas apoiem seu projeto. Então não é só sobre vontade de querer ajudar. É sobre vontade de fazer a diferença de uma forma eficiente. Porque é isso que vai fazer com que as ONGs durem bastante tempo. E que a gente consiga ter ONGs que realmente solucionam esse problema. O Estado faz a parte dele até onde ele consegue e poderia estar fazendo mais. Mas eu acredito muito nas instituições sociais como um potencial de inspiração para o Estado. Porque depois que você fez algo dar certo e você comprovou que aqueles números trazem resultado, fica muito mais fácil de você desenvolver uma política pública em cima disso. E também tem a vantagem que a instituição social está mais próxima da população do que o Estado. Sim. É mais próximo de uma população até específica do que o Estado. Porque o Estado já é muita coisa para ele cuidar. Sim. A instituição social está ali naquele meio, entende qual a necessidade daquela população. Sim. E ela que vai conseguir solucionar. Sim, exato. E se teve dificuldade para o apoio para a SP Invisível, que as ONGs geralmente elas reclamam de apoio de pessoas de recursos. Você teve alguma dificuldade para conseguir recursos para o seu projeto? Olha, é sempre desafiador gerir ou conseguir recursos para o terceiro setor. Sim. Eu busco puxar essa responsabilidade para mim, assim. Se eu não conseguir alcançar a meta que eu coloquei do número de pessoas que eu quero ajudar para esse ano, a responsabilidade é toda minha. Porque eu não construí algo que foi capaz de fazer isso.
Então, é desafiador. Conseguir dinheiro é desafiador para qualquer um dos lugares que você tiver. Principalmente quando, para quem você está pedindo dinheiro, você não tem algum tipo de modelo de estrutura que aquela pessoa vê como oportunidade. Sim. Então, você encontrar os parceiros certos, que você consiga mostrar para esse parceiro o valor do que você está fazendo, isso é muito importante. Ou se você tem apoio de pessoas físicas, você mostrar o resultado do que você está fazendo, isso é muito importante. Então, conseguir dinheiro não é fácil, mas se você cuida do dinheiro que você recebe e você consegue mostrar, trazer transparência para o dinheiro que você está usando, fica mais fácil. Porque, que bom, porque eu queria chegar na parte do preconceito, porque é muito grande, infelizmente, o preconceito com as pessoas em situação de rua. Sim. Eu acompanho a página do Padre Júlio, acompanho a sua página, e muita gente já quer justificar, tá lá porque é drogado, tá lá porque não quer pegar, não quer trabalhar, tá lá para não sei o quê. Eu queria saber se você enfrentou esse preconceito por trabalhar com pessoas em situação de rua. Se as pessoas te julgaram também, como julgam, até recebeu a ameaça do Padre Júlio Lancelotti. Sim, é algo recorrente, comum. Eu acredito que depois da pandemia melhorou bastante a visibilidade que a causa ganhou. Que bom. Antes da pandemia era bem pior, né? A internet, as redes sociais, elas tentam ao máximo fechar você dentro de um nicho para que você não perceba que existem pessoas que não gostam de você. Sim. E não pare de postar. Mas acontece, quando a gente tem algum tipo de publicação que transborda a bolha, a gente começa a ver que tem pessoas que não gostam da gente. Né? Mas ela tenta passar essa falsa impressão de que todo mundo gosta da causa e que tá tudo certo. Mas esse tipo de retaliação, né, acontece. E é ruim, é muito ruim, porque você tá ali de verdade, de coração, fazendo a coisa acontecer. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. A minha abordagem, quando eu recebo algum tipo de hate, né, nas redes sociais... Então, o que você recebe que te abala, assim, que mais te abala nesses... Olha, tudo, eu recebo tudo. Mas assim, que me abala, alguns me abalam. Não é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Alguns me abalam. Eu acho que faz parte, assim. Principalmente quando as pessoas tentam... falar que, tipo assim, quem é você pra estar querendo fazer alguma coisa? Quem é você pra ajudar? Mas eu sempre vejo esses comentários como pessoas que estão fora de contexto, sabe? E aí o que eu tento fazer é dar contexto pra essas pessoas, assim, olha, você sabe que a gente faz isso, você sabe que a gente faz isso, você sabe que a gente faz isso. Então um comentário que surge... Pô, vocês estão só aí distribuindo refeição, vocês não estão tirando os caras da rua? Eu falei, olha, você sabia que a gente tem um programa chamado Jornada da Emancipação que ajuda a tirar as pessoas em situação de rua das ruas de São Paulo? E você pode ser um doador? Então, assim, eu dou contexto para essa pessoa e já que ela quer ser um agente de transformação junto com a gente, já dou um caminho também. Então, dos comentários que eu tenho respondido ultimamente, eu tenho respondido assim, ó, gente, acho que você tá faltando essa informação para você. Porque bater de frente com essas pessoas, isso vai acontecer. Tipo, a própria rede vai acontecer, na verdade. As pessoas que seguem vão ali olhar e falar assim, já bater nessa pessoa, assim, sabe? Então eu tento pelo menos falar pra ele ser um doador, que pelo menos deixa ele... pra ele ser perdoado. Resposta perfeita. Arrasou na resposta, hein? E você sentiu preconceito na hora de procurar doadores? A pessoa fala, não, as pessoas em situação de rua eu não vou ajudar. Você já teve essa situação? Sim. Então, como que começou as doações da SP Invisível? A gente começou as nossas doações com pessoas físicas ali, onde a gente mostrava o nosso trabalho. Então, é uma transparência contínua. A gente está todo dia postando uma história, a gente está liderando um movimento. E com essa frequência de postagens, a gente então começou a receber doações. Bom. Quando a gente começou a receber essas doações, a gente conseguia fazer alguns programinhas ou outras coisas. E assim, a SP Invisível foi continuando fazendo o trabalho que ela conseguia fazer. Quando a gente vai comunicar com empresas, é mais desafiador, porque existem algumas causas que são mais esteticamente atraentes, né? E fáceis
para as empresas aderirem, como causas de crianças, causas de meio ambiente, causas animais. Até foi feita uma pesquisa em que a população em situação... Só 3% das pessoas doavam para a causa da população em situação de rua. Nossa. E a gente conseguiu reverter esse número dos últimos anos para cá, em que a gente subiu para 11%. Olha, e eu acredito que a SP Invisível tem feito tem sido parte disso, sabe? Essa mudança de como as pessoas pensam. Porque as histórias, elas são um movimento de conscientização social. Então, se eu estou conscientizado, eu começo a gerar empatia. Se eu tenho empatia, eu sou um potencial doador. Então, é um movimento de construção. O que a SP Invisível faz é muito poderoso. Porque eu já escutei gente falando assim, mas vocês só contam histórias? Quando a gente realmente só contava histórias. Eu falava assim, não, a gente muda a forma como as pessoas pensam. Sim. E hoje isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Com certeza. Mudar a forma como as pessoas pensam é um grande desafio. Então, quando a gente coloca essa história ali, ela tem esse poder de falar assim, pô, agora eu entendi. Essa pessoa nunca teve coragem de chegar numa pessoa em situação de rua e falar a história dela e perguntar a história dela, mas ela teve coragem de ler uma história que estava no Facebook e sair chorando dela. Exato. Então, esse tipo de transformação, ele vai acontecendo aos poucos. E aí, depois da pandemia, a gente conseguiu se conectar melhor com algumas empresas. Mas tudo isso precisa andar muito em paralelo, de uma forma organizada, com essa doação que sai para a rua, com essa transparência do que as empresas estão vendo. Porque, assim, a causa ela necessita uma emergência muito grande. Agora, como é que a gente concilia essa emergência da causa com a perenidade da transformação social? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho capacidade para comprar 1.000 águas, tá? Hoje, eu tenho aqui na minha conta aqui do meu banco do André um dinheiro para comprar 1.000 águas. E eu vou comprar 1.000 águas porque é o que eu quero doar esse ano. Eu decidi. O que faz mais sentido? Eu ir para a rua, dentro da Praça Marechal, levar um pack de 1.000 águas, ou eu ir todos os dias para a rua levando 200 águas? É verdade. Talvez isso faça mais sentido. Com certeza. Se isso é só o que eu tenho, vamos dizer que é só o que eu tenho. Sim. Sabe? Por quê? Porque é sobre cuidado. É sobre cuidado, é sobre cuidando. Então, eu sei que na Praça Marechal tem 300, 200 pessoas ali. Se eu levar 200 águas todos os dias, ou que sejam 2 águas por semana, é melhor do que por dia. É melhor do que eu levar 1.000 águas para lá, porque isso não vai ser eficiente. Essas águas elas vão tomar outros destinos, elas podem tomar outros destinos. Ela pode tanto tomar o destino de ir para uma outra pessoa em situação de rua, que aquela pessoa vai dar, ela pode tomar o destino de ir para entidades para o tráfico de drogas, ela pode tomar o destino de ser vendida para outra coisa. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas peguem a água e tomem a água. Nem que eu passe lá 2 vezes por dia, mas vou ser mais eficiente do que levar 1.000 águas. Então, acho que a gente tem que olhar para isso e falar assim, tá, e desse recurso, como que eu consigo, então, comprovar para esse meu doador que eu fiz isso? O que eu preciso fazer? Porque senão você não vai conseguir doar amanhã. Sim. O ponto a gente precisa doar agora e doar amanhã. Então, a gente tem que ter esse pensamento de curto, médio e longo prazo, mas é uma causa emergencial. Então, é muito difícil olhar para essa realidade e falar, tá, é emergencial, mas também é uma causa que não vai acabar se eu não suprir isso a longo prazo, se eu não cuidar a longo prazo. Então, acho que isso é uma forma que a gente pensa na SP Invisível de cuidar das pessoas também. Você estava falando das histórias. Quando que você começou a ver que essas histórias estavam gerando um impacto? Uhum. Legal essa pergunta, porque a gente começou no Facebook. E no Facebook tinham comunidades, se formavam comunidades tinha essa opção lá, né? Não sei quem vai lembrar, você formava grupos. Eu lembro. E aí no Facebook, quando a gente postava uma história, eu comecei a ver que as pessoas, onde é que esse cara tá que eu quero ajudar? Onde é que esse cara tá que eu quero ajudar? Onde é que esse cara tá que eu quero ajudar? Então surgiram vários movimentos ali naquela época em que as pessoas... Tinha uma criança, por exemplo, que ela falava assim, meu sonho é ter um celular. Aí a gente então direcionava, essa criança tá, lógico que com pessoas... A criança, o caso da criança foi com pessoas que a gente já tinha visto uma certa credibilidade. Então a gente falava, tá nesse lugar. Tipo, essa pessoa ia lá e levava um celular para essa criança, sabe?
Então, e tinham alguns posts também que a gente colocava o endereço de onde o cara tava. Então, as pessoas sabiam onde é que essa pessoa tava e ia até ela para ajudar com que ela tava com uma necessidade ali, sabe? Então, eu comecei a perceber isso dessa forma. E também os seguidores acabam sendo um indicador de que é relevante, de que é importante. Quando as revistas, os jornais começaram a pedir pra gente mais informações, mais matérias, mais sobre esse assunto, também acho que foi um momento importante que a gente teve essa percepção. Então... E falando em história, qual que mais te impactou? Essa pergunta é sempre... Tem várias. Sempre... Pode contar mais de uma. Não, eu acho que assim, das histórias... É muito injusto falar qual que é a história que mais me impactou, assim, mas tem histórias que são aquelas que eu me vejo nessa história, né? De alguma forma, que nem seja no detalhe de como o pai, de alguma coisa que meu pai fez comigo, de alguma coisa que minha mãe fez comigo, de alguma coisa que um amigo fez pra mim, de alguma forma que me trataram no trabalho. Então, essas são as histórias que mais me marcam, sabe? Sim. Essas são as histórias que eu falo... Caramba, entendi. Poderia ser eu, sabe? E acho que quando você depara com essa história que cada um vai encontrar... Porque assim, eu vou contar uma história aqui, aí tu fala assim, pô, essa história é muito... Mas essa não é a história que vai mais te tocar. O que vai mais te tocar é que você entrou lá e falou, caramba, era eu. Só que não fui eu porque eu nasci numa casa que tinha ar-condicionado, entendeu? Então, é isso. A gente entrevistou aqui a Ellen Baula, que foi egressa, ela ficou presa e ela era viciada em drogas. E a mãe, em vez de achar uma alternativa, colocou ela na rua. E daí tudo desencadeou que ela foi parar no presídio, perdeu a guarda do filho. E a gente estava conversando aqui como poderia ser diferente, né? Sim. Se tivesse a mãe tivesse outro olhar, o pai. Você lá tá olhando, qual é a principal causa que essas pessoas vão parar na rua? Tá. As pessoas... A maior causa das pessoas irem pra rua é algum tipo de instabilidade emocional. E essa instabilidade ela pode vir de várias maneiras, né? Ou da perda de um emprego, ou da perda de um emprego, ou da perda de um ente querido, a esposa, a filha. A perda é um grande fator que leva as pessoas a irem pra rua. Ou ao consumo de alguma substância ali de álcool ou drogas, mas que geralmente é encontrada na rua também, né? Então, essa falta de cuidado é o que leva as pessoas para a rua. Porque hoje, se eu tenho alguma dificuldade, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho meus amigos que eu posso ligar, eu tenho minha comunidade da igreja que vai falar, André, peraí, vem aqui, pô, vamos fazer isso, vamos te apresentar para tal pessoa. Eu posso ter um médico, eu posso ter um psicólogo. Então, essa rede de apoio, ela faz toda a diferença. Sim. Por que assim, dentro de uma rede social, de uma rede de sociedade, a gente vê as minorias sociais, que são a maioria que estão na rua hoje, por conta disso. Então, se a gente tem estruturas públicas que conseguem conter esses tipos de coisas ruins que podem acontecer com as pessoas, a gente diminui o número de pessoas que vão para as ruas. Então, esse é um grande desafio. Nas histórias da SP Invisível, eu li algumas e uma coisa que me chamou a atenção é que a maioria parece que vai pra rua por algum detalhezinho. Alguma coisinha aqui que saiu do caminho que desandou a história da pessoa inteira. Que às vezes poderia ser resolvido de uma maneira fácil, só que para aquela pessoa não era fácil. É uma vírgula que vem acompanhada de muitas palavras, né? Que construíram a história dessa pessoa e aí aquele ponto foi o ponto-chave que levou essa pessoa para estar na rua, né? Então, esses cuidados, esses altos cuidados, eles têm que vir acontecendo para que essa pessoa não chegue nessa condição, né? E isso tem muito... eu tô falando que são as... Mas tem muito a ver com acesso aos recursos, né? Que cada um tem. Sim, com certeza.
Você estava falando lá atrás que tinha um projeto para as mulheres. Eu fico imaginando como é uma mulher viver na rua. Porque a gente tem menstruação, Sim. a violência sexual. O que você pode contar para a gente, que você tem mais acesso a elas? Como é a situação da mulher na rua? É muito desafiadora, assim, a gente tem algumas séries de mulheres que estão em situação de rua, a gente tem 13% da população em situação de rua que são mulheres hoje. É uma população, maior número de pessoas na rua são homens ainda. Esse número ele tem até estado bem estável, ele não tem crescido, mas o que acontece é que a moeda de troca da mulher na rua é o corpo, enquanto do homem é o dinheiro. Porque é assim que isso funciona, essa estrutura funciona na rua. Então a mulher ela acaba sendo muito sofrendo muito nas ruas, além de toda a questão de menstruação, sim, de ter que de gravidez, se isso acontece, a proteção, a segurança que já é baixa para um homem na rua, para uma mulher é mais ainda. Então ela se conecta com um homem e esse homem ali pode acontecer uma troca de favores e essa mulher também acaba entrando numa relação abusiva, o que é muito comum também. Que é um dos fatores que fazem as mulheres irem pra rua também, relações abusivas. Então ela troca o que ela era abusivo lá pra estar sofrendo abuso aqui. Então, e também as mulheres pensam 1000 vezes antes de irem pra rua, porque elas sabem disso, né? O quanto que elas podem sofrer. Então, eu acredito também que as mulheres têm uma estabilidade emocional melhor que o dos homens, assim, se cuidam melhores emocionalmente. Sem dúvida. Né? Tem acho que nasce com esse espírito de cuidado, de ter que cuidar de alguém, né? Como uma responsabilidade. E o homem, por outro lado, com o espírito de prover, e quando não provê, não consegue cumprir seu papel, vai pra rua também. Nossa. Então, esse é um dos fatores que levam também os homens pra rua. Então, é um misto aí de... A gente tá falando de personagens da rua. Na pandemia foi muitas famílias pra rua, sim, né? Eu queria que você falasse como que foi, né, durante a pandemia, que você falou que teve grande dificuldade, porque teve um auxílio, mas a pessoa precisava ter um celular para cadastrar, para receber esse auxílio. E as pessoas em situação de rua não tinham esse auxílio. Como que foi para essas pessoas, para essas famílias na rua nesse período? A gente teve muitas famílias indo para a rua. A população em situação de rua cresceu significativamente depois da pandemia. Tem um censo que está para sair agora. Era já para ter saído esse começo de ano, não sei por que não saiu ainda, que já era para estar pronto. Um oficial da prefeitura, né? Porque a gente está olhando para números defasados da prefeitura e para alguns números estimados de algumas universidades, de alguns polos de pesquisa. Então, assim, a pandemia foi um momento caótico, porque a população de rua não conseguia ser assistida, mas também porque não dava para levar coisas para a população. Sim. Quando a gente levava, a gente estava colocando os nossos voluntários em risco também, que era uma responsabilidade da SP Invisível. Então, a gente não está sendo responsável com a gente, então eu ia lá, algum amigo mais próximo ia lá, que eu sabia que, assim, pelo menos sabe, alguém que eu conheço. Então, a população de rua tomou uma outra proporção, assim. E a gente teve o crescimento de famílias morando na rua, de crianças indo pra rua, de mulheres com essas crianças. Então, Deus. É importante você falar, porque tem muito julgamento, né? Uhum. Eu vejo nos comentários do Padre Júlio, eu vejo quando a gente faz matéria, o Observatório faz muito, eu fiz muito. Mas tá lá porque quer. Por que não vai catar latinha? Porque parece que é simples. Você cata latinha, você recebe um salário mínimo catando. E eu gostaria mesmo que você falasse do perfil dessas pessoas que estão na rua. Que as pessoas ou acham que é tudo drogado, ou acham que a mulher saiu porque quer se prostituir, as crianças são drogados. Eu queria que você falasse desse perfil dessas famílias que foram para as ruas, que não tiveram alternativa. Como que são o perfil dessas pessoas que estavam lá, não querendo estar? O perfil dessas pessoas são de pessoas que perderam suas casas ali por não conseguir pagar o aluguel. São pessoas que... a gente teve muitos casos
de abuso das mulheres dentro de casa, então essas mulheres saíram de casa, perda de emprego, então a falta de emprego fez com que as pessoas vão para a rua também. Tudo isso são fatores que levaram as pessoas para a rua durante a pandemia. Até gente que não tinha comida dentro de casa, então saiu de casa para buscar comida na rua, para ver se tinha alguma comida na rua, em frente a um supermercado, alguma coisa. E essas pessoas pegaram Covid? Como foi a situação na pandemia da doença com as pessoas de situação de rua? Que elas ficaram na rua, vulneráveis, né? Teve um mutirão de vacina para a população de rua mais para frente. Algumas delas pegaram Covid, foi algo que afetou. A saúde da população de rua já é bem delimitada, então foi bem crítico e caótico também. E as crianças? Como são as crianças que vivem nas ruas? Olha, as crianças, elas acabam muitas vezes tendo que ser ali parte do momento de arrecadação dos pais, né? O que não é legal para uma criança, não é a situação de uma criança. Então você acaba adultizando uma criança, mas é uma falta de escolha ali. Como é que a gente fica assim, como que a gente cuida disso, sabe? Sim. E tem os sistemas sociais da rua também que tentam tirar essas crianças da rua. É bem complicado, As crianças sofrem mais. Eu lembro que na pandemia eu moro em Santana, gente, minha voz, eu tô com uma rinite, por isso que eu tô com a voz diferente, tossindo, até peço perdão pro pessoal que tá assistindo, pro André, tô sem voz. Eu via, passou a pandemia e quando voltou às aulas, as mães arrumando as crianças para irem para a escola na rua, na barraquinha da rua. Aquilo me tocou tanto, assim, eu falei, meu Deus, são crianças que iam penteando o cabelinho, iam arrumando com uniforme escolar. Então, assim, são famílias que estão lá, né? São crianças que vão para a escola, que acho que só deve ter comida na escola. Sim. E as pessoas, e o preconceito muito grande com a população de rua. Eu sinto até que a gente foi lá no maior presídio da América Latina, e eu lembro até hoje, acho que eu já repeti aqui, que eu tinha várias marcas que fazem o trabalho do pessoal lá das presas, e eu falei, vamos filmar, vamos divulgar. Eles, não, eles não querem ser divulgados, porque fizeram uma pesquisa que 70% não ia consumir aqueles produtos porque eram feitos por presas. E a pessoa em situação de rua também vejo um preconceito muito grande. Até uma coisa que me chamou a atenção que você falou é que a causa não é esteticamente para as marcas. Sim. Isso é uma realidade cruel, né? Não ser esteticamente, não vende tanto quanto um cachorrinho, uma pessoa sofrendo. Sim. A gente tem visto algumas marcas se sensibilizarem mais depois da pandemia. Ai, que bom. Principalmente com a temática da inclusão produtiva, que é muito, muito importante mesmo. Então é bom ver as marcas se envolvendo. Então, assim, eu sou uma pessoa otimista. Bom. Eu acho que a causa já carrega bastante dificuldades, assim. Então, depois da pandemia, a gente conseguiu se conectar melhor com algumas marcas que querem ajudar, com algumas empresas que veem como um espaço que realmente precisa de mudança, voluntários dessas empresas indo. A gente teve voluntários da Microsoft no ano passado, a gente teve voluntários de grandes empresas. Então as coisas estão acontecendo. Que ótimo. E o resultado? Teve, assim, pessoas que você filmou, viu naquela situação, porque falam que 1 ano de rua é como se fosse 10 anos na vida de uma pessoa que não em situação de rua. Que saiu dali, hoje está trabalhando, hoje está bem. Você tem alguma história para contar pra gente? A gente tem várias, inclusive vão sair no Instagram da SP Invisível em breve, dessas pessoas que a gente ajudou a conseguir um emprego, que ajudou a transformar. Tem os nossos educandos, eles estão dentro de alguns restaurantes que talvez vocês até conheçam, do No, dentro do Le Jazz, dentro da Brás Pizzaria. Então são pessoas que passaram por todo o nosso curso, tiveram esse cuidado, a gente tem um pós-acompanhamento de como essas pessoas estão passando. Então são histórias que... E inclusive até na semana passada eu fiz um post e uma das pessoas comentou no post assim, nossa, André, SP, obrigado, você mudou a minha vida. Agora eu tô já de volta com a minha família, voltei pra minha casa, tô com os meus filhos.
Então é bem transformador. Então a pessoa tinha família, só que o que aconteceu? Desconectou, né? Você vai pra rua, você perde toda essa relação. Depois, quando você começa a se reorganizar, se reestruturar, consegue uma conexão com a família de volta. A família é uma rede de apoio muito importante para essa reinserção social. Então, família estruturada. Às vezes a família não sabe nem onde que tá a pessoa. Sim, não tem a menor ideia. Uhum. E aí já aconteceu da gente postar uma história de uma pessoa nas redes sociais, a família fala, pô, onde é que tá? Aí a gente conseguiu conectar também. De pessoas desaparecidas. Que estavam desaparecidas e a gente encontrou na rua. Ou até mesmo de famílias que a gente encontrou e a família falou assim, e a pessoa em situação de rua falou, não, eu não quero encontrar, não quero saber onde minha família tá. Caramba! Porque eu tenho que viver esse momento aqui agora. Porque assim, né? Quando você está em uma situação de adicção muito alta, a escolha de estar numa relação com a família, ela também ficava prejudicando muito a família, né? Então, conseguir se cuidar e depois se conectar, ou se conectar e aí conseguir se cuidar, cada um tem seus momentos, né? E a gente falou bastante do trabalho da SP Invisível. Quem está assistindo, como faz para ajudar, para conhecer? Quem quiser se conectar com a SP, tem o nosso Instagram, @spinvisível, o nosso site, spinvisível.org. Lá você vai encontrar todas as iniciativas que a gente faz. Também tem o nosso Pix, doe@spinvisível.org. Tudo aparecendo aí na tela, gente. Não tem como não doar. Tá aparecendo aí para vocês. Sim, então essas são as formas de se conectar. E entra no Instagram, lê uma história, entra no site, entende como você pode estar com a gente, dá para você ser voluntário lá dentro também. Isso que eu ia perguntar, dá para ser voluntário? Toda terça, quarta e quinta-feira a gente está nas ruas distribuindo refeição. E como que é essa distribuição? Você precisa ir para saber. A gente vai ajudar com o projeto, vocês vão combinar aqui em breve. A gente distribui 200 refeições por dia. Que bom. E 200 águas também. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp com 2.000 voluntários, são dois Olha grupos. Que maravilha, 2.000? A gente brinca que é mais concorrido que o ingresso da Taylor Swift. Então a gente solta lá dentro o ingresso, é um ingresso do Simpla, gratuito, e as pessoas já correm para se inscrever, ela já vai para ação com a função que ela tem, é tudo organizado. Que bom. Ela chega sabendo o que ela vai fazer, como ela vai trabalhar, atuar. Tem os nossos voluntários líderes que cuidam dessas ações também. Tem sempre alguém do time da SP nessas ações. E aí a gente monta uma mesa e distribui essas refeições com uma fila organizada, o pessoal já conhece a gente. Ai, que lindo. E agora, com esses extremos de temperatura que a gente está tendo, muito calor, daí muita chuva, como que você encontram essas pessoas? A gente tem uma ação de altas temperaturas também, como que é essa ação? Que a gente distribui água, distribui fruta, distribui coisas refrescantes para a população em situação de rua. Essas ações acontecem durante o dia. Inclusive amanhã vai ter uma. Que a gente está enfrentando essas ondas de calor. Sim. Então... E para as pessoas que estão assistindo, aqui é em São Paulo esse trabalho lindo da SP Invisível, mas em outros lugares do Brasil, a gente também passa em 147 países também. Qual é a dica para ajudar uma pessoa em situação de rua? A não ser ignorar, que a maioria das pessoas ignoram. O que a pessoa pode fazer nesses extremos, principalmente aqui no Brasil, que está acontecendo? Sim. Olha, a indicação é que você primeiro olhe para essa pessoa, entenda que ela está nessa condição, tenha empatia por ela e dali você se aproxime um dia, se você tiver ela na sua rotina, você sempre vê aquela pessoa, se aproxima dela, pergunta o nome dela, conversa um pouco. Só essa troca já vai ajudar muito essa pessoa, já vai mudar o dia dela. Você falar o seu nome, perguntar o nome dela, perguntar, enfim, conversar um pouco, sabe? Trazer essa dignidade da conversa. Já vai fazer muita diferença. Conta sobre você que ela vai contar sobre ela. Nossa, olhar para ela. Isso que o que mais está me chamando a atenção na sua conversa é exatamente o nome que você deu para sua ONG. Essas pessoas são invisíveis para a maioria das pessoas, né? E já vem esse pré-julgamento. Sim. Então, não ter medo dessas pessoas e dar atenção é a principal... É uma coisa que não custa nada. Exato. Gente, olhar para essas pessoas, ou perder o medo, né? Eu vou assaltada, vão me roubar, vão me fazer. E os voluntários, já tiveram gente com medo, assim, dessas pessoas, de não, tô com medo? Teve alguma situação com algum voluntário? Olha, a gente nunca teve nenhuma situação com nenhum voluntário, assim. Sempre foram ações que a gente busca estar muito organizado, né? A gente busca regiões que tenham mais
conheçam mais a gente. Das vezes, que aconteceu alguma... Eu não posso nem dizer que aconteceu, por isso que eu falo, porque assim, já aconteceu alguma questão na fila, mas a gente logo cuidar dessa situação, a própria população em situação de rua, fala assim, pô, os caras estão aqui para ajudar, vocês estão querendo fazer alguma coisa, tipo, gritar, falar alto. Então, são coisas que são rapidamente resolvidas até pela própria população de rua, que sabe que a gente está ali para ajudar, né? A camiseta da SP carrega uma importância muito grande e as pessoas sabem que a gente está ali para ajudar. Ai, que lindo o trabalho de vocês. Tá bom, tá terminando. Eu só queria entrar mais no assunto das pessoas com problemas mentais, que eu acho que estão na rua, que eu acho que as que mais sofrem, né? Não sabem nem a realidade. Como que vocês lidam com essas pessoas? Já encontraram essas pessoas? E como ajudar essas pessoas? Como vocês fizeram para ajudar? Isso, algumas pessoas vão para a rua e desenvolvem, né, problemas mentais, esquizofrenia, e outras pessoas têm e vão para a rua. Então, essa não é a nossa frente de atuação, porque é algo muito complexo, que acho que cabe mais aos médicos que atuam nas ruas do estado. Então, não é uma frente que a gente trabalha. Sim. Mas que a gente encontra e tenta conversar e tenta entrar naquele diálogo, né? Tem até algumas histórias que a história ela é completamente fantasiosa, assim. Porque foi mais sobre entrar naquela conversa dele. Não adianta você querer criar uma conversa que não tem. Então, se o cara tá falando de uma fantasia, de algo que tá ali, a gente conversa sobre aquilo. E essa é a história, entendeu? Tem muitas pessoas nessa situação, você que tá quase diariamente na rua? A gente tem uma quantidade considerável de pessoas que estão nessa condição. Triste, né? Tem como auxiliar essas pessoas, levar o Estado? Tem algum recurso? Um 156, ligar e indicar essas pessoas para serem cuidadas. 156 aqui em São Paulo. Bom, André, a gente está terminando. Obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra recebê-lo. Parabéns pelo seu trabalho. Incrível. Obrigado. E eu vou falar mais uma vez. Quem quiser ajudar a SP Invisível, pode falar aqui com as pessoas como fazer novamente, como entrar em contato com vocês. Só acessar nosso Instagram, @spinvisível, meu Instagram, andré.soler. Quiser acompanhar o que eu estou fazendo no dia a dia. E também o nosso site, spinvisível.org. É só acessar para se conectar com a gente. Gente, acessa. É demais o trabalho deles. Tem cada história fã. Lá, você vai... Você deve um tempo ali, você fica um tempo ali scrollando. Lá vale a pena gastar o dedo aí. Você que joga, antes de falar, tá lá, porque é drogado, que é isso. Vai lá na SP Invisível, vê uma historinha só que eu quero ver, que eu tenho certeza que você vai mudar o seu pensamento. Não vai ver só uma história. Com a primeira história já muda as bobagens que falam. Então, muito obrigada, Obrigado, né? viu? Valeu, o podcast fica por aqui, gente. Se você quiser assistir novamente, vai estar disponível no YouTube, Spotify e portal do Observatório. No Observatório também tem várias matérias sobre pessoas em situação de rua, que você pode conferir lá, observatório3setor.org.br. Tem programa de rádio, programa de TV, a gente aborda bastante esse tema no Observatório. E tem o Conexão lá. A gente espera vocês no próximo podcast. Muito obrigada por ficar aqui com a gente. Até o próximo.